Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 14. Nós vamos acompanhar juntos a leitura. Romanos capítulo 14, verso 13 diz assim: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduza à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você sabe, como eu sei, que a religião se difundiu no mundo inteiro de várias formas diferentes, mas como uma política de boa vizinhança do que como um relacionamento. A religião ganhou força no mundo inteiro, muito mais como uma estratégia para manter adequado o relacionamento pacífico com a divindade do que para ser um caminho de intimidade do coração. A religião consistiu basicamente de um estabelecimento daquele conjunto de coisas das quais a divindade não gosta e por isso nós devemos evitá-las, a fim de que não sejamos alvo da ira da divindade, e também daquele conjunto de coisas das quais a divindade gosta e que nós devemos fazer, realizar, repetir, a fim de que o ânimo da divindade esteja sempre aplacado. Em outras palavras, a religião diz que Deus é um sujeito um tanto quanto entediado, como um rei que pede ao bobo da corte que conte piadas, ou como um rei que pede ao grupo de atores do palácio que façam uma encenação, a fim de que naquele seu tédio ele possa ser um pouco distraído e se sinta um pouco mais contente consigo mesmo. E ai daqueles que fizerem aquilo que esse rei não gosta. E ai daqueles que se comportarem mal, porque ele é iracundo, irascível, bravo, rancoroso, prontíssimo a castigar quem quer que saia da linha 1 centímetro. Ele não tolera que se façam coisas que ele não gosta. É mais ou menos esse o processo religioso em geral. A esse conjunto de coisas das quais a divindade não gosta, nós denominamos pecado. Pecado é o conjunto das coisas de que Deus não gosta. E a esse conjunto de coisas de que a divindade gosta, nós denominamos culto. O culto é o conjunto das coisas que deixam Deus distraído, satisfeito. São as ofertas que aplacam o seu mau humor e que nos ajudam a receber dele o favor
Essa é a história da religião. A religião é esse estabelecimento de uma política de boa vizinhança. Deus tem poder e nós não podemos mexer com ele. Precisamos do favor dele, então temos que tomar cuidado para não fazer o que ele não gosta e abrir espaço na nossa agenda semanal para fazer um pouco daquilo que ele gosta. E assim as coisas seguirão bem, normalmente, para todos nós. Essa não é a proposta bíblica. Esse não é o caminho da palavra. Os profetas denunciaram isso várias vezes e nos ensinaram várias vezes que essa não é a religião que agrada a Deus. Eles disseram que o culto pode enfadar Deus mais do que aplacar um mau humor que porventura pudesse estar presente nele. O culto pode deixá-lo muito mais irado do que aquele conjunto de coisas das quais ele provavelmente não gosta. O culto pode ser muito mais doloroso a Deus do que a vida em pecado. E isso está claro, por exemplo, em Isaías. Isso está claro, por exemplo, em Miqueias. Isso está claro, por exemplo, em Ageu. Isso está claro, por exemplo, em Amós. Isso já estava claro em Moisés. E isso se tornou muito claro já em Davi. Os profetas de Deus já denunciaram esse nosso jeito de pensar a relação com o eterno. Jesus deu golpe de misericórdia nessa visão. Chegou a sugerir que é melhor você não prestar culto do que correr o risco de prestar um culto hipócrita. Se você está levando a sua oferta a Deus e no caminho lembrar que tem algo contra o seu irmão, largue a sua oferta, vá se reconciliar com o seu irmão e depois volte para prestar oferta. A oferta não tem valor em si. O culto não tem valor em si. Jesus disse para os religiosos da sua época: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o apóstolo Paulo pegou a mesmíssima esteira. Para Paulo, essa visão religiosa comum, popular, em nada tem a ver com Cristo e com a fé que ele veio nos propor. Essa religião coisificada, em que o valor está nas coisas e não na alma, e não na essência, e não no coração. Para Paulo, uma coisa era muitíssimo clara. As coisas em si não têm grande importância. Em ética, a gente aprende que existem as coisas morais, as imorais e as amorais. Para Paulo, tudo aquilo que não está relacionado à vida e ao coração é amoral. Comer é amoral, beber é amoral, fazer qualquer outra coisa da vida comum, tomar banho, escovar os dentes, vestir uma roupa, roupas são amorais. Elas não têm valor em si mesmo. O tipo de distração de que você gosta, o jogo que você joga, a brincadeira que você brinca com seus filhos, isso é amoral. Não tem valor em si mesmo. A igreja se desviou disso grandemente na história. A igreja identificou algumas coisas como pecaminosas, problemáticas. Na década de 80, para quem vem da fé dessa época, o crente era basicamente alguém que não fumava, não bebia e não jogava. E estas coisas consistiam em andar no caminho. Você não fumar, não beber e não jogar. E os problemas do coração, as questões do coração, as invejas, as fofocas, as contendas, as dissensões, as facções, os rachas entre as igrejas que aconteceram aos milhares na década de 80, nada disso incomodava ninguém. Os adultérios e gravidezes na adolescência, antes do casamento, incomodavam. Mas a desonestidade nos negócios, as mentiras, o marido maltratando a esposa em público, isso já não incomodava tanto. Tudo isso para o apóstolo Paulo era um sinal de que nós não entendemos nada da fé. Nada da fé. O apóstolo Paulo chegou a escrever para Tito o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, porém para os impuros e incrédulos tudo é impuro, porque o seu coração e a sua mente se tornaram reprováveis. Esse era o esforço de Paulo em relação aos romanos. E nessa carta que ele escreveu tão profunda e tão linda,
Meus irmãos, as coisas em si não são um problema. O problema é o que a gente faz delas. O problema é o coração. O problema é uma mente ainda embotada, que não se deixa tratar, fechada para Deus. Deus não é um rei entediado, pedindo que o distraiamos e tentando evitar que façamos aquilo que Ele não gosta. Deus é um Pai amoroso que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz pelos pecadores. A religião não era o seu objetivo era uma família. Gente lavada, remida no sangue de Jesus. Que se come com alegria, que se bebe com fé, que se veste uma roupa, veste com discrição, que se estende a mão, estende porque o irmão é o alvo de uma vida que realmente glorifica a Deus. O culto não é mais o conjunto das coisas que Deus gosta, mas o culto é uma vida no altar. E ele acontece permanentemente, 24 horas por dia. O culto é a oração no quarto secreto com a porta fechada. O culto é o sorriso no lábio diante de uma refeição gostosa sobre a mesa. O culto é a decisão pela roupa que eu vou vestir, de modo que eu seja a bênção na vida das pessoas que eu vou encontrar naquele dia. O culto é assinar um cheque para pagar uma despesa com um profundo senso de gratidão, porque Deus é a fonte do meu sustento. O culto é olhar para o filho brincando no tapete da sala e dizer: Senhor, eu te dou graças porque essa família é mais tua do que minha e o Senhor a confiou a mim. O culto é sair de casa para vir a uma igreja, não porque no horário da igreja eu terei culto, mas porque eu vou me encontrar com irmãos que também celebram culto nas suas vidas diárias e nós decidimos que haverá um tempo na nossa semana para nós fazermos isso juntos. A diferença do que acontece aqui, num domingo como esse, do que acontece todo dia na nossa vida, é que aqui nós estamos juntos. E no dia a dia nós estamos, cada um no seu ambiente próprio. Aqui nós estamos festejando os dons que durante a semana nos ajudam e muito a dar conta de tantos desafios que o próprio Senhor tem colocado no nosso caminho. O culto não é mais aquele conjunto de coisas de que Deus gostaria porque nós aprendemos que as coisas para Deus não são nada. Mas o culto é uma vida em que Deus se tornou prioridade. Culto é a convicção profunda de que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? E pecado não é o conjunto de coisas das quais Deus não gosta. Pecado é a essência humana, é uma natureza corrompida que inclina o nosso coração para longe de Deus, mesmo quando estamos fazendo aquelas coisas das quais achamos que Deus gosta. Pecado não é mais um conjunto de ações reprováveis por si mesmas. Mas pecado é tudo aquilo que diz respeito a mim como ser humano caído. Pecado não é o que eu faço, pecado é quem eu sou. Cristo não morreu por tudo que eu faço. Cristo morreu porque eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. E não fosse o sacrifício dele naquela cruz por mim, eu estaria irremediavelmente perdido, apesar de incorporar na minha rotina esse conjunto de coisas das quais Deus gosta. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus foi tão claro quando disse que o pecado é coisa do coração, que ele reinterpretou os mandamentos dizendo: vocês ouviram que foi dito, não matem, mas eu digo, se alguém odiar o seu irmão, já o matou. Vocês ouviram que foi dito, não adulterem, mas eu vos digo, se alguém olhar com intenção impura, já adulterou. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir numa face, ofereçam a outra.
Vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo. Porque a espiritualidade, a ética, a vida do reino é coisa do coração. É um coração tratado, restaurado, que se aproximou de Deus. E isso está em pauta em Romanos 14. O apóstolo Paulo, nos versos 1 a 12, tratou da questão da comida. Nenhuma comida é imprópria, nenhuma comida é impura. As coisas não têm valor em si mesmas, são só coisas. Estão aí presentes. Nenhum dia é mais especial do que outro dia, são só dias, conjuntos de horas. O forte acha que a fé é um espaço de liberdade de relacionamento com Deus. O fraco acha que a fé é uma cartilha muito bem elaborada, que tem que ser cumprida de fora a fora. E aí quando chega esse verso 13, que Paulo novamente insiste, não julguemos uns aos outros, e essa sempre foi uma tônica do ministério de Paulo. Paulo trabalha 2 desafios que ilustram bem qual é então o cerne da vida de fé. Onde está o grande desafio? Se religião que agrada a Deus não é isso, é outra coisa, o que é? A primeira ideia de Paulo é que a religião consiste em a gente usar toda a nossa liberdade para amar as pessoas que Deus pôs ao nosso redor. A liberdade não é mais um espaço para se fazer o que se quer, mas é uma oportunidade para escravizarmos o nosso coração em favor dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz: você é livre para fazer o que você quiser. Nada em si mesmo é puro ou impuro. Nenhuma comida é maléfica ou benéfica em si mesma, do ponto de vista espiritual. Nenhuma bebida, nenhum comportamento externo em si mesmo. Agora, o que consiste em andar diante de Deus com o coração puro e tratado é você usar essa liberdade de se relacionar com tudo que está ao seu redor para ser bênção na vida do outro. Porque se o que você come escandaliza, você já não está agindo por amor. Essa é a tese. Mas pastor, o apóstolo Paulo acabou de dizer que eu posso comer de tudo isso. Ele acabou de dizer isso. Para convencer você de uma vez por todas que religião não é identificar coisas boas e coisas ruins, coisas sagradas e coisas profanas. Que tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável. Mas que a questão da verdadeira fé consiste em você decidir o que você vai fazer da sua vida, tendo em vista aquilo que vai abençoar mais a vida do irmão. Religião não tem a ver com estabelecer os limites do sagrado e do profano no nosso dia a dia. Religião tem a ver com a gente escolher o tempo inteiro aquilo que abençoa mais as pessoas que Deus pôs perto de nós. O que é que abençoa mais a sua família? Que você saia da sua casa, ou do seu trabalho, melhor dizendo, às 6 horas da tarde, vá direto para o bar, entupa-se de bebida alcoólica, volte para casa em estado alterado, agrida sua esposa, dê um péssimo exemplo para os seus filhos, durma feito um indigente, para acordar no outro dia com uma dor de cabeça enorme, sem lembrança do que fez, ou que você saia do trabalho, vá para casa, brinque com seus filhos, curta sua esposa, faça um culto doméstico antes de dormir, e no outro dia acorde agradecendo a Deus por mais um dia. É o dia que o Senhor fez. O que é que abençoa mais? Você pode dizer: pastor, o que abençoa mais é beber, porque abençoa o dono do bar. Ele também é um filho de Deus. Ele também precisa de sustento. Ok. São decisões, percebe? Não é demonizando as coisas que nós resolvemos essas crises. Pastor, beber é pecado ou não? Essa é a pergunta da cartilha. E por muitos anos a igreja fez a opção preferencial por demonizar as coisas. 2 grupos sociais amam demonizar as coisas: sacerdotes religiosos, pastores, padres e companhia limitada, e mulheres.
Mulheres amam demonizar as coisas, principalmente aquelas que os seus maridos fazem e que elas não conseguem combater sozinhas. Pastor, é certo beber? Diga logo, irmão, qual é o problema entre você e o seu esposo? Diga logo. Pastor, é certo sair sábado à tarde para jogar bola com os amigos, fazer churrasco e jogar truco? Diga logo, irmã. Onde é que está o problema no casamento? Pastor, é certo ficar na internet? Eu não tenho como responder essas perguntas. E é óbvio que nós não estamos falando das coisas. Nós estamos falando de relacionamentos truncados. Muitos homens, às vezes, teimam em não se converter porque eles já acham que as mulheres implicam com eles em muitas coisas. Se eles converterem, eles estão perdidos. Porque até então era ela contra ele. Agora vai ser ela, o pastor, a igreja, a Bíblia e todo mundo contra ele. Então vá lá na sua igreja com aquele seu pastor e deixa eu aqui quieto, que eu toco a minha vida. Nós demonizamos as coisas porque perdemos os contatos. Demonizamos as coisas porque perdemos os relacionamentos. Nós demonizamos as coisas porque simplesmente dizer eu não me sinto bem quando você faz isso já não cola. Nós demonizamos as coisas porque simplesmente dizer eu gostaria que você fosse diferente, porque assim nós curtiríamos mais um ao outro, já não pega. E essa é a tese da fé. Que se você vai fazer as suas escolhas, você deve escolher aquilo que abençoa a vida do irmão, que abençoa a vida do cônjuge, que abençoa a vida dos filhos, que abençoa a vida da comunidade, que abençoa. Se você faz de forma que escandalize, chateie, prejudique, já não faz por amor. E aí já é um problema grave. Você está destruindo a vida do seu irmão por quem Jesus morreu. E veja, quando o apóstolo Paulo diz, você destrói a vida do irmão por quem Jesus morreu, a questão aqui não é teológico-filosófica. Do tipo, olha, Cristo morreu por ele, tenha paciência, faça alguma coisa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está estabelecendo referência, paradigma, modelo. Esse seu irmão que você escandaliza é alguém por quem Cristo deu a vida. Qual é o problema de você fazer também uma renúncia em nome dele? Se esse seu irmão é alguém por quem Cristo morreu, qual é o problema em você abrir mão de um desejo? Qual é o problema? Qual é o problema? Por que é que um simples desejo, uma satisfação pessoal, se coloca no caminho entre você e o seu irmão? Qual é a verdadeira religião? Não é o estabelecimento de conjuntos de coisas de que Deus gosta e não gosta. Verdadeira religião é a percepção de que as nossas escolhas podem ser bênção ou não na vida das pessoas. E nós escolhemos ser bênção. Porque a nossa referência é Cristo. E Cristo deu a sua vida. E o apóstolo Paulo arremata essa primeira questão dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um conjunto de coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. O reino de Deus é essa ambiência da justiça no Espírito, da paz no Espírito e da alegria no Espírito Santo. É vivendo na justiça, é vivendo na paz, é vivendo na alegria do Senhor que nós experimentamos a plenitude do reino. É sorriso no rosto, é brilho nos olhos, é mão estendida, é leveza de alma, é a certeza de que mesmo que o irmão tropece, eu estou ali não para condená-lo, mas para estender a mão para ele e dizer: vamos juntos, meu irmão. Que isso agrada a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E a segunda questão que Paulo trata aqui, que é muito forte, não é só o amor como verdadeiro uso da liberdade, mas é a questão da consciência como espaço para a verdadeira fé. Porque o apóstolo Paulo segue dizendo o seguinte, verso 19: esforcemo-nos, é um esforço, em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua
Veja a responsabilidade que o apóstolo Paulo está colocando sobre os nossos ombros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Isso me faz lembrar Emil Brunner, que diz que o âmago do ser do homem não é a liberdade, o âmago do ser do homem é a responsabilidade. Responsabilidade para com a vida, para com os irmãos, para com a fé. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Melhor não comer, nem beber, nem fazer qualquer coisa que leve o irmão a cair. E veja o verso 22. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Eu gosto muito de uma tradução que talvez você tenha nas mãos, que diz: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Aqui Paulo está dizendo que o mundo da fé encontra o seu espaço vital na consciência. Quando você entende que toda a sua lucidez, que toda a sua liberdade de alma, que toda a sua maturidade espiritual só faz sentido se você for uma bênção na vida das pessoas. E se tudo que você fizer tiver como foco não a satisfação individual, mas o exercício pleno da fé, porque aí o apóstolo Paulo arremata com chave de ouro. Tudo que você fizer, faça com fé, porque tudo que não é de fé é pecado. O que é pecado, pastor? É aquele conjunto de coisas das quais Deus não gosta? Não, meu irmão. Pecado é tudo aquilo que você faz sem fé. Razão pela qual dar dízimo pode ser pecado. Você pega o seu envelope, pega o cheque, preenche, põe dentro do envelope, olha, por 1 minuto escorre uma lágrima do seu olho. Oh Deus, está aí uma parcela de consórcio que está indo para sustentar essa cambada de pastor que não faz nada da vida. Mas é a minha obrigação. Está aqui. A teologia da prosperidade, primeiro, bota medo em você. Ai de você se não fizer isso. E segundo, estabelece uma relação de premiação com você, caso você faça. E nada disso é fé. De um lado você tem o medo, do outro você tem a ganância. Fé significa: Senhor, está aqui. É só um pouco do muito que o Senhor tem me dado. Não tem a ver com o que eu quero receber, porque dízimo não é investimento. Dízimo não é aposta, dízimo não é loteria. Não, eu vou dar, porque aí eu vou receber, e aí vai ser melhor. Irmão, era melhor você jogar na loteria. Você aposta menos e tem chance de ganhar muito mais. Dízimo é o seguinte: Deus me deu algo. Deus me deu algo. Esse mês eu recebi tanto. Eu não sei se o mês que vem eu receberei. Não sei. Deus o sabe. O futuro não me pertence, a Ele pertence. O que eu sei é que do que eu recebi, eu reservo esse tanto. Que é uma gratidão, que é uma alegria, que é uma contribuição para essa obra da qual eu participo seguir em frente. E eu tenho plena confiança que o mês que vem está nas mãos daquele que nunca permitiu que a comida faltasse na minha mesa. Não for esse o sentimento, é pecado. É pecado cantar na igreja. Se o que está sendo cantado não é a fé que nós temos no coração, é pecado. É pecado ler a Bíblia. Se a leitura da Bíblia é para constranger o outro na prática dele, enquanto a minha permanece intocada, já que eu leio a Bíblia contra o irmão e não contra mim. Tem muita coisa que é pecado aí. Não é mais um conjunto de coisas. O que é pecado, pastor? Eu sei lá, meu irmão, sei lá o que é que vai aí dentro de você. É pecado matar? É óbvio. É pecado adulterar? É óbvio. É pecado isso? Talvez seja óbvio. É pecado aquilo? Talvez óbvio. É pecado aquilo outro? Já não sei. E aquilo outro? Agora fiquei na dúvida. Pastor, qual é o conjunto de coisas que é pecado só para eu não fazer estas coisas? Eu não sei te ajudar nisso, meu irmão. Porque Deus não quer
que você deixe de fazer certas coisas. Deus quer o seu coração por inteiro. Tudo que não é de fé é pecado. Tudo. Absolutamente tudo. Até deitar na rede num sábado. Você está lá bem sossegado, tomando água de coco. O dia está lindo. E os seus pensamentos são impuros. E a sua ansiedade está à flor da pele. E faz tempo que você não faz uma oração sincera diante do Senhor. Então estar na rede tomando água de coco é pecado. É pecado participar do ministério. Se o ministério está sendo usado para autopromoção. Veja, a lista ficou infinita. Ou seja, eu vim aqui hoje para te dizer o seguinte: você achava que pecava em algumas coisas, agora eu te disse que você peca em tudo. Eu vim aqui para dizer para você: acabaram-se as esperanças de você ter uma vida sem pecado. Acabaram-se. Mas renovou-se o vigor da fé. Por quê? Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome dEle. Cristo é o mérito. Cristo é o foco. Cristo é o centro. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa fé. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa religião. Cristo é o reino de Deus. Cristo. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel. Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino. Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.